Não sei vocês, mas eu adoro ouvir a história de vida de outras pessoas, principalmente se essas histórias forem as histórias de infância. E esse livro aqui é basicamente estar sentado no café com a Zélia Gattai, enquanto ela conta pra gente suas memórias de quando era criança. Nossa vida simples era rica, alegre e sadia. A imaginação voando solta, transformando tudo em festa. Nenhuma barreira a impedir meus sonhos, o riso aberto e franco. Os divertimentos, como já disse, eram poucos, porém suficientes para encher o nosso mundo. Zélia Gattai nasceu no Brasil, em São Paulo, em 1916 e faleceu em 2008 aqui em Salvador, já com seu marido, nosso também muito querido Jorge Amado. Zélia era filha de imigrantes italianos e só começou a escrever lá pelos seus 60 anos, por incentivo dos seus filhos e do próprio Jorge Amado, que adoravam ouvir suas histórias. Tá aí a prova de que não tem idade pra gente descobrir alguma coisa que a gente gosta, descobrir um novo talento, um novo hobby. Hoje a gente vai falar então do primeiro livro que Zélia escreveu e publicou, Anarquistas, Graças a Deus. Essa é a minha edição aqui, é uma edição antiga, que é uma edição que minha mãe ainda comprou no sebo, e já tem muito tempo, ou seja, é uma edição bem antiga, que me rendeu algumas coceiras no nariz e algumas vontades de espirrar, mas valeu muito a pena. O livro já começa assim. Num casarão antigo, situado na Alameda Santos, número 8, nasci, cresci e passei parte de minha adolescência. Como eu já falei, Zélia nasceu em 1916, então a gente vai acompanhar a infância de uma criança que viveu o século XX. E isso é muito interessante, porque é uma realidade muito diferente da nossa. Zélia e sua família, como eu já falei, moravam na Alameda Santos, que foi a primeira rua paralela à Avenida Paulista. É claro que a avenida não era como que a gente conhece hoje, mas já era um local dos ricaços, era um local com muitos casarões. Eles ostentavam mansões enormes, rodeadas de parques. Enquanto isso, a gente tinha a Alameda Santos, né, que era um local mais simples, de pessoas mais pobres, que era onde Zélia e sua família moravam. Essa Alameda, ela compreendia a Rua da Consolação e Bela Sintra, para quem aí conhece São Paulo. Eu não conheço tanto a cidade, mas eu costumo visitar bastante, tanto para passear quanto para ir em shows. Saudades, aliás. Então eu fiquei imaginando, né, como era naquela época, eu fiquei viajando nisso. E dá um nó na cabeça, imaginar como as coisas eram tão diferentes. Na época, claro, não tinha um arranha-céu sequer. Então Zélia pode dizer que quando ela chegou era literalmente tudo mato. Eu acho que você devia escrever um livro sobre a tua infância. Você teve uma infância de menina pobre, mas foi uma infância rica. Você tem tanta história para contar daqueles anarquistas, daquelas festas proletárias que eu ouço você contar, da tua vida de menina, quando em São Paulo não existia nenhum arranha-céu. Não tinha nenhum. As ruas eram iluminadas com um lampião a gás. E eu morava numa rua central, na Alameda Santos, que é uma rua paralela com a Avenida Paulista. A primeira rua, depois da Pelipina. Uma rua muito central. Não tinha iluminação, tinha um lampião a gás na esquina. E toda noite de tardinha vinha um homem com um pauzinho, levantava ali uma janelinha e acendia. Os namorados gostavam muito. Isso eu sabia pelos namorados de minhas irmãs, que eu era pequena. Eles pagavam para os meninos irem apagar os lampiões pelas ruas onde eles iam passar a noite. Que as pessoas viviam como se fossem fazendas mesmo, elas criavam animais. Então ela vai narrar pra gente pequenos capítulos, são capítulos bem curtinhos, como se fossem várias memórias, mas que meio que tem uma ordem cronológica. Como era essa infância em São Paulo, como era ser filha de imigrantes italianos em São Paulo. Eu fiquei encantada ao visitar, né, uma São Paulo tão diferente da que a gente conhece hoje. Como eu já falei, os pais de Zélia, a família de Zélia, era a família de imigrantes italianos. Então ela meio que vivia nessa bolha de imigrantes, porque basicamente ela só conhecia imigrantes italianos, só conhecia pessoas italianas. E quem morava por ali, seus vizinhos também eram. Então vai ser um retrato recortado da São Paulo daquela época, a São Paulo que Zélia conhecia, né? Eles eram italianos e, como vocês podem ver no título, anarquistas, orgulhosamente declarados.
E Zélia vai contar pra gente como que era essa experiência de ser filha de anarquistas e os lugares que ela frequentava, né, os bailes, os eventos. Zélia vai contar então algumas histórias muito interessantes da chegada de sua família aqui. Como foi, né, essa luta para chegar aqui no Brasil, como foi conviver com essa nova realidade. E também vai contar de uma colônia experimental anarquista da qual seu avô participou, lá na Itália. Seus pais, então, viviam tropeçando no português, principalmente a sua mãe, que sempre soltavam as frases em italiano, e ela contava histórias para as filhas em italiano. Então, para Zélia, essa língua era praticamente como se fosse o português, era algo muito natural para ela. De pano de fundo, né, São Paulo vivia uma enorme modernização. A cidade estava crescendo muito, e ela vai contar pra gente como é que foi a chegada dos automóveis, para vocês terem noção de como a realidade era muito distante da que a gente tem hoje. E é muito interessante como a Zélia vai falar meio que revoltada sobre isso, da mudança que tudo isso trouxe. Seu pai era mecânico, então para ela era algo realmente mais próximo. Naqueles tempos, a vida em São Paulo era tranquila. Poderia ser ainda mais, não fosse a invasão cada vez maior dos automóveis importados, circulando pelas ruas da cidade. Grossos tubos, situados nas laterais externas dos carros, desprendiam, em violentas explosões, gases e fumaça escura. Estridentes fonfons de buzina, assustando os distraídos, abriam passagem para alguns deslumbrados motoristas, que em suas desabaladas carreiras infringiam as regras de trânsito, muitas vezes chegando ao abuso de alcançar mais de 20 km/h, velocidade permitida somente nas estradas. Para vocês terem ideia, a velocidade máxima era 20 km/h, mas só nas estradas, na cidade não chegava nem nisso. Então dá para ter uma ideia da riqueza, né, da diferença que esse livro vai trazer pra gente. E ela ainda vai falar também sobre o cinema mudo, porque pasmem, na época que Zélia era criança, o cinema era mudo ainda. E era assim, a felicidade delas, era o evento da semana era ir ao cinema. Que saudade de ir ao cinema, gente, meu Deus do céu. E a gente vai ver também a chegada do tão polêmico cinema falado, porque ele não foi muito bem recebido, tá? O pessoal meio que fez um protesto, assim, contra o cinema falado, porque eles não queriam que o cinema deixasse de ser mudo. É bem engraçado essa situação. Fizeram até um samba, ela conta aqui o samba que eles fizeram contra o cinema falado. A gente vai ter algumas histórias muito divertidas que a Zélia vai contar aqui, de algumas traquinagens que ela fazia com suas irmãs, com seus primos, os dilemas da época, da idade. É uma viagem no tempo, uma verdadeira viagem no tempo. Mas também a gente vai ter alguns momentos tristes, porque a Zélia vai contar de alguns acidentes que aconteciam, né, porque as estradas e os carros não eram muito seguros ainda. Algumas mortes repentinas, porque a medicina não era muito avançada. Sei que muita gente tem preconceito com não ficção, mas é um jeito diferente e eu acho que é um jeito legal de experimentar ler uma biografia. Na verdade é um livro de memórias. Então ela conta histórias avulsas, assim, que se conectam, mas são curtinhos, são capítulos curtinhos, então você pode ler com calma. Vai lendo aos poucos, não precisa ter pressa, a escrita de Zélia é uma delícia. O jeito que ela narra é muito interessante, você fica chocado com a memória dela, né? Porque assim, ela lembra os detalhes, gente, que é surreal. Ela tinha mais de 60 anos quando ela escreveu. Ou seja, isso aí já tinha mais de 50 anos que ela viveu, essas coisas. Então você fica, gente, que memória é essa? Tudo bem que alguns diálogos ela meio que inventou, né? Mas ainda assim, tem muita coisa aqui que parece que é muito vívido. Parece que ela viveu isso ano passado. É o tipo de livro que termina parecendo que a gente viveu tudo junto com ela. Ou então que a gente conhece, que a gente é muito amigo de Zélia. Eu realmente queria muito ter conhecido Zélia, conhecido Jorge Amado, mas enfim. E parece que você acabou de conhecer, que você foi pra casa deles tomar um café. Então espero que vocês gostem da dica, que vocês mergulhem nesse mundo de Zélia Gattai também, porque ela tem muitos livros de memória, vários, eu quero ler todos. Como eu já falei, eu só li um até agora, né, que foi A Casa do Rio Vermelho, que também é maravilhoso, recomendo imensamente. Essa edição não é mais a edição que está disponível, tá? Ela tem fotos, mas eu sei que na edição nova também tem. E assim, gente, pra quem gosta de história também, pra quem mora em São Paulo, pra quem gosta de saber da vida das pessoas, pra quem gosta de Zélia, pra quem gosta de Jorge Amado, pra também quem quer começar nesse mundo das biografias, conhecer biografias e tem um pouco de medo e preconceito, eu acho que é uma boa começar por esse aqui, porque é muito leve, é muito descontraído, é muito legal e tem capítulos super curtos. Eu vou deixar na descrição o link para comprar o livro se você quiser comprar pelo meu link, o que me ajuda muito, porque quando você compra pelo meu link eu ganho uma pequena comissão. Isso faz toda a diferença do mundo pra mim e nenhuma pra você. Se você já leu aí, me conta se você quer ler Zélia, se você gosta de Zélia ou de Jorge Amado. Se inscreve no canal, por favor, não custa nada e me ajuda muito também. Vão lá conhecer esse mundo da Zélia, que vale muito a pena. Beijos, até a próxima.